Olá, primeiramente gostaria de agradecer a RioSoft, né, pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse pontapé inicial aí para mudança de cultura das pessoas, né? Acho importante a gente, aplicadores do direito e profissionais da área de segurança da informação, acho que é papel nosso fazer esse trabalho de disseminação desse tema. Vamos lá. Meu objetivo aqui hoje é fazer essa parte introdutória, mas eu gosto de trazer também para o aspecto prático e objetivo, né? Mais na prática, eu acho importante a gente conceituar, mas a gente já ir resolvendo os problemas, né? E como adequar, como aplicar a LGPD de uma forma bem objetiva, ok? Agradeço aí a introdução da Lola, que já fez essa minha apresentação, tá? Deixo aqui meu LinkedIn depois, caso vocês queiram me contactar, se conectar para a gente conversar e trocar experiências, eu fico à disposição. Mas antes de falar da LGPD propriamente dita, eu acho importante a gente pontuar uma questão que essa pergunta muitas empresas, né, nas quais eu atuo ou apresento essa solução me questiona, né, por qual motivo o Brasil se adequou, né, ou criou essa lei ou implantou essa lei geral de proteção de dados. É difícil a gente responder com uma resposta objetiva, mas eu trouxe aqui alguns itens que eu acredito que façam sentido. O primeiro de todos é que o Brasil é signatário de alguns tratados internacionais, e nesses tratados já tinham essa previsão, no qual esses países precisavam ter direitos, né, ou leis específicas na proteção de dados. Outro ponto importante, através de estudos aí, análise do mercado, ficou claro que os países que já têm essa lei somente poderão se relacionar com outros países que também têm uma lei sobre o tema, né? De nada adianta um país ter todo esse trabalho, toda essa cultura de proteção de dados, se ele se relaciona com outro país onde não há essa cultura ou esse cuidado. E aí, né, respondendo o terceiro item ali, que o Brasil estava perdendo o mercado por conta disso. Muitas empresas do mundo passaram a não querer vir para o Brasil, considerando que era um risco, né, já que nós não tínhamos uma lei específica sobre esse tema, ok? Então aqui é só uma questão mais de informação. E aqui também, ó, não sei se todos têm conhecimento ou já tiveram essa informação, mas no mundo são mais de 122 países hoje adequados à lei, né, que tem uma lei específica que trata sobre esse tema. Os principais países ali da América Latina são 11, e o Brasil, ele foi o último praticamente, né, dos países que se adequaram. Então, a Argentina já tem uma lei específica há anos, a Colômbia, o Chile, o México, o Peru e o Uruguai. E quando a gente analisa esses números, é legal fazer uma analogia que, assim, não são países que estão, né, quebrados ou com dificuldades, são países ali que têm talvez uma força econômica, né, por ter essa lei e aí ter esse investimento do exterior. Se a gente pegar aqui os países, então, que não têm lei, fica evidente que são países que têm uma dificuldade maior com a economia, né? Bolívia, Equador, Cuba, Guatemala e a Venezuela. Então, veja a importância, né, do Brasil criar essa lei e mudar essa cultura em relação aos dados. Aqui já é um aspecto dos trâmites, né, que essa lei foi criada. Em 2010, nós tivemos a primeira consulta pública no nosso país em relação a essa lei, né? Ou, na verdade, não era a ideia de uma lei ainda, mas como que seria esse cenário. Em 2013, nós tivemos um caso muito emblemático do Snowden, que era um profissional americano, né, da inteligência americana, e que ele descobriu ali que sistemas que coletavam essas informações, que faziam monitoramento das pessoas através de Facebook, perda de privacidade, né? E aí ele delatou essas informações, né, divulgou isso para o mundo, e foi bem emblemático, né? Vários países, depois do caso Snowden, correram para fazer essas adequações e criar leis específicas sobre isso. Em 2015, nós tivemos uma segunda consulta pública, né? E aí o projeto, em 2012, foi o primeiro projeto que nasceu essa questão. Né? É um projeto que não vingou, não foi para frente, e depois, em 2016, nós tivemos novamente um projeto
né, um projeto de lei, e que entrou em vigor, né, ele foi sancionado aí em 2018, com alguns vetos pelo presidente da República, né, por conta da pandemia também nós tivemos algumas medidas provisórias que alteraram a vigência, algumas regulamentações ali, mas ela de fato entrou dia 16 de agosto de 2020, essa lei passou a vigorar no nosso país. Tá? Muita gente vai falar, mas a multa ficou para agosto desse ano. Sim, né, mas a lei já está em vigente em relação aos direitos dos titulares, que eu vou explicar. Tá, e aplicabilidade? Para que serve essa lei? De forma bem simples e objetiva, né? Ela vem tratar os dados pessoais, né, de pessoas naturais, físicas, de direito público ou privado. Né? Então, ela trata única e exclusivamente de dados de pessoas físicas. Tá? Muita gente se confunde, mas e o CNPJ, a razão social? Não. Isso a gente vai tratar talvez numa segurança da informação, né? Cuidar mais dos dados, aproveitar esse momento para dar um tratamento diferenciado para outros dados também. Mas a lei exclusivamente ela trata de dados pessoais, e o próprio nome já fala, né? Relacionado às pessoas. Ok? A lei também traz uma nova, um novo player aí, né? Um novo órgão que vai passar a fiscalizar, receber denúncia, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ficou a cargo dessa agência, né? Esse papel de fiscalizar toda essa questão das empresas em relação à lei. Tá? Esse ano ela divulgou um calendário, inclusive, pautando nos itens ainda que a lei precisa de regulamentação. Tá? Então a gente ainda vai sofrer várias alterações à lei, questão de empresa pequena, médio, grande porte, se vai precisar de DPO para todas, se um seguro vai garantir essa segurança, ainda vários itens serão discutidos, mas hoje, do jeito que a lei foi feita, né, não tem essas restrições, ok? Então a gente vai passa a ouvir bastante esse termo agora, ANPD. Outras nomenclaturas novas que também farão parte do nosso cotidiano são esses aqui que estão nesse slide. Titular, controlador, operador e o encarregado, né, que é a profissão do futuro, no qual o Altamiro comentou bastante ontem, e o próprio Emerson da Oracle também destacou bastante essa profissão. O titular dos dados, de forma bem sucinta e simples de entender, somos nós, né? Todos nós aqui que estamos nessa reunião, nesse dia, somos titulares dos nossos dados. Eu costumo dizer em palestras e apresentações que a LGPD ela devolveu para a gente o direito absoluto que nós temos sobre os nossos dados. Né? A questão do direito dos dados já estava previsto lá na Constituição, mas por uma questão de cultura, quando a gente fornecia os nossos dados, a gente não tinha mais controle, né? A gente perdia esse controle. Então, por isso que eu gosto de dizer que a lei, a LGPD, devolveu para a gente, né, essa questão desse cuidado que a gente merece em relação aos nossos dados. Então, o titular dos dados somos nós, tá? Todos nós aqui. O controlador, ele é uma empresa, pode ser uma pessoa jurídica, em alguns casos uma pessoa física, né, se ele tem algum tratamento ali comercial, mas também, em síntese, é aquela empresa, né, e aí eu vou falar empresa, mas tem essas opções da pessoa física, mas que coleta e controla. Então, a empresa que coleta os dados dos seus funcionários, dos seus clientes, né, a empresa que tem um contrato com uma outra pessoa jurídica, mas que no contrato identifica, por exemplo, o nome do representante legal ou o CPF do representante legal, ele está controlando esses dados, né? Ele coleta esses dados e ele controla. O operador, também nessa mesma linha de pessoa jurídica ou pessoa física, né, dependendo do segmento, é aquela pessoa que recebe os dados de um outro controlador, ok? Então, um exemplo clássico é o escritório de contabilidade. A minha empresa coletou os dados, ou seja, eu sou o controlador, e eu transfiro esses dados para esse escritório de contabilidade, que é ele que vai operar, ele tem ali a tutela para tratar aqueles dados. Aí eu também tenho um plano de saúde, dependendo do caso, se eu transfiro os meus dados para um banco de dados e essa empresa consegue operar, ela presta serviço no meu banco de dados, ela também pode ser considerada operadora. Se ela simplesmente fornece a ferramenta, não, porque daí é só uma questão de prestação de serviço,
ela não vai ter controle ou operar os meus dados. Então, essa é a figura do operador. É importante a gente identificar, quando a gente for fazer a implantação, ou se vocês forem trabalhar com isso, se o cliente de vocês ou a empresa de vocês, em que momento ela é controladora ou que momento ela é operadora, porque isso também pode acontecer. Vocês, como controladores, podem receber dados, né? Ou vocês, como operadores, também podem receber dados. E isso tudo a gente precisa criar políticas para definir isso, avaliar esses terceiros, ver se eles também estão dentro da lei, porque há uma responsabilidade solidária em alguns aspectos legais, ok? E o encarregado ou DPO, né, pela GDPR, que é essa lei europeia, a LGPD traz esse termo encarregado, ele tem 3 papéis fundamentais. Então, ele é o canal com o titular. Então, aí, por ser o canal, isso também já nos leva a crer que eu preciso criar um canal. E aí, né, é difícil as pessoas, nossa, mas um canal, o que é esse canal? Depois eu vou mostrar de um jeito bem simples, mas seria, no meu site, eu crio uma política de privacidade, e ali eu coloco um e-mail, um telefone, ou um saque, um chat, onde o titular pode entrar em contato com o encarregado, né? Então, essa é uma das funções básicas do encarregado. O encarregado também, ele tem a função, dentro do controlador e do operador, de ser o canal com a ANPD, né? Então, houve um vazamento de dados, o encarregado precisa ir lá e comunicar à agência. Teve uma fiscalização, é o encarregado que vai fazer essa tratativa direto com a ANPD. E a última função dele, principal, tá? São várias atribuições que o encarregado tem, mas a terceira, talvez a principal, seria o fiscal interno, né? Ele também tem responsabilidade em alguns aspectos, e aí, para não ter essa responsabilização, ou para minimizar isso, é importante que ele fiscalize internamente se todos aqueles itens que ele ajudou a construir, ou que ele construiu, está sendo cumprido. Tá? De nada adianta a gente fazer todo esse trabalho, mapear dados, fazer política, manual, dar treinamento, se ninguém fiscalizar internamente. Tá? Então, essas são as funções básicas do encarregado. Outra classificação também nova aí que a lei trouxe é a diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, ok? Os dados pessoais, de alguma forma, eu consigo identificar o titular. Então, nome, CPF, endereço, e-mail, número de telefone, placa do carro, tá? Então, se eu tenho um carro lá e eu consigo fazer uma consulta daquela placa e identifica o dono, né, é um dado pessoal. E os dados sensíveis são aqueles dados que causam uma situação vexatória, discriminatória, racista ou preconceituosa. E olha que bacana, se eu falar somente o dado sensível, né, e isso é uma das modalidades, a questão de anonimização ou pseudo-anonimização, eu não consigo identificar o titular. Né? Se eu falar o Rodrigo é católico, ok, eu estou juntando um dado pessoal com um dado sensível. E isso é uma maneira também da gente, quando for adequar, quando a gente for trabalhar com isso, a gente criar alternativas, né, para minimizar essa exposição. Então, quando eu coloco que o R é católico, né, eu praticamente não consigo identificar aquela pessoa. O dado sensível, ele tem essa característica de sempre precisar, né, ele tem que ter essa questão relacionada a um dado pessoal. O dado sensível por si só, eu não consigo identificar ninguém. Falar que a pessoa é índia, que a pessoa é parda, que a pessoa é preta, que a pessoa é católica, que a pessoa é petista, que a pessoa... Ok? Então, são esses itens. A gente precisa ter um cuidado redobrado com os dados sensíveis, e eu vou explicar o porquê, tá? Nas hipóteses legais, mas espero que tenha ficado claro aí o porquê dessas definições. Outro item importante, e aí quando a gente fala de lei, a gente sempre pensa em 2 itens, direitos e obrigações. Lá em cima eu falei que a lei deu para nós, né, titulares dos dados, esse direito que nós temos absoluto em relação às nossas informações privadas ou não. E aí, como tem direito, tem obrigações. E a obrigação do ciclo de vida, né, fica a cargo das empresas. De que forma, objetivamente? Então, toda vez que um controlador coleta o meu dado, ele precisa me explicar, né? Eu preciso saber, é um direito meu, qual que é o ciclo de vida desses dados.
desde a coleta até a eliminação, né? Então, se eu vou assinar um contrato, é importante que eu saiba o porquê que está sendo coletado aqueles dados, né? Qual a base, qual o fundamento legal que o controlador tem para coletar aquelas informações. E aí a gente pode usar esse exemplo para todas as situações da empresa que haja coleta de dados. Então, se eu tenho um site e eu coleto, né, eu preciso dar essa informação. E aí agora fica clara essa questão dos cookies, né? Que ali você vê as políticas de privacidade, o termo de uso, o próprio contrato. Se a gente vai numa farmácia e o atendente pede, por exemplo, o CPF, se for para nota fiscal, né, ele já tem uma fundamentação legal ali. Mas se for para dar desconto, ele precisa falar o que vai ser feito com esses dados. Há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, eu fiz uma conversa com uma rede grande de farmácia, e quando eu falei de ciclo de vida, o CEO lá ele me questionou, falou assim, Rodrigo, ok, mas na prática, então, como que eu vou ter que fornecer esse ciclo de vida de dados, né? Ciclo de vida dos dados ali no atendente? Eu falei, ó, a gente pode pensar em várias alternativas, mas talvez a mais prática seria você colocar um comunicado, igual tem com o Código de Defesa do Consumidor, igual tem um alvará, né? E aí ele ficou pensativo assim, e recentemente eu fui numa farmácia aqui em Rio Preto, e estava lá, do lado do caixa, uma plaquinha falando, ó, os seus dados eles estão coletados aqui para promoções, a gente encaminha informações, promoções, tal. E eu sabia toda, inclusive o tempo que eles iam manter os meus dados lá e com quem eles iriam compartilhar, né? Aí a questão de segurança da informação ou privacidade, essa farmácia também, ela não pedia mais assim, Rodrigo, qual que é o seu CPF, né? Ou qual é o seu CPF, cliente? E aí ele falava assim, você quer o CPF para desconto, para as promoções, conforme essa placa aqui? Digita na máquina, por favor, e dê o seu consentimento, né? Mas daí, recentemente também, eu fui em outra farmácia, tinha 5 pessoas na minha frente, e o atendente gritando lá, você quer CPF na nota? Aí a pessoa falava, ele chamava pelo nome, né? Então, assim, é um trabalho, é uma jornada, não é fácil, não é do dia para a noite que as pessoas, tanto os controladores e operadores, vão ter conhecimento disso, mas também é papel nosso, como os titulares, exercer o nosso direito. E aí, quando chegou a minha vez nessa farmácia, eu expliquei numa boa, né? Eu falei super baixo com o atendente, falei, você sabia que tem uma lei, eu sei que não é culpa sua, mas assim, porque as pessoas aqui, todo mundo está ouvindo o CPF, né? Para conscientizar, eu acho que esse é o nosso papel, né? Disseminar essa cultura dos dados. E aí uma pessoa atrás de mim falou assim, mas essa lei é só para farmácia? Eu falei, não, é uma lei geral. Né? Ela falou assim, nossa, eu acho que faz total sentido, porque você vê lá o CPF da mulher e ele falou ainda que o remédio que ela está comprando, né? Então é isso, a gente tem esse trabalho. E o ciclo de vida é isso. Eu, como titular, tenho o direito de saber o que vai ser feito com os meus dados e a obrigação da empresa de dar essa informação, né, de todo esse ciclo. A coleta, o processamento, a análise, o compartilhamento, se há ou não compartilhamento dos meus dados, como é armazenado, se é reutilizado e se ele né, se ele vai ser eliminado ou não e qual o período, ok? Aqui são as hipóteses, né? A gente tem algumas hipóteses legais, e o que seriam isso? Lá na coleta, muita gente fala assim, com a LGPD eu não posso mais pedir dados. Na verdade, você pode. Só que agora você tem que ter uma justificativa legal. E a LGPD, nesse aspecto, ela teve esse cuidado, porque se ela simplesmente falasse atrele a coleta ou vincule a coleta com uma lei específica, seria muito difícil, né? Porque na admissão eu tenho a CLT e tenho várias regras do Ministério do Trabalho. Num hospital, a gente tem várias regras, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, regras do Código Civil, de processo civil, enfim, seria muito difícil. Então, ela trouxe, de forma genérica, alguns termos, que são as hipóteses, onde, quando eu estou mapeando o meu processo, eu falo, eu estou coletando essas informações, porque eu tenho, por exemplo, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, que é a primeira hipótese. Então, quando eu estou falando de admissão, demissão, eu posso atrelar isso
dentro do meu mapeamento, falar assim, eu posso coletar essas informações por causa disso. Né? Eu posso coletar essas informações para realização de estudo por órgãos de pesquisa, né? Preferencialmente anonimizados. Então, um censo, por exemplo, ele pode ir lá realizar, coletar essas informações, aí ele anonimiza os dados. E o que seria anonimizar os dados? Transformar esse dado em anônimo. Ok? Esse nome, o Rodrigo, ele vira por exemplo, um X. Né? Eu tenho uma informação, mas ela não está vinculada a nenhum titular. E aí eu posso tratar esse dado. Então, essa hipótese legal, ela traz essa questão de preferencialmente anonimizado. Já que você quer pegar dados aí de todo mundo para fazer pesquisa, se você puder, anonimize esses dados, né, para diminuir esse risco. Eu também posso coletar dados num contrato para executar esse contrato. Né? Há regras no direito civil, no direito processual civil, que para eu entrar com uma ação judicial, eu preciso qualificar o réu, o requerido no processo. Né? E ali consta as informações necessárias. Então, ora, nada mais justo do que o meu contrato eu poder coletar essas informações. E isso a lei trouxe. Mas se ela tivesse trazido, do jeito que eu falei lá no começo, um aspecto justifique legalmente, imagina, eu teria que ir lá e falar o artigo tal do Código de Processo Civil, o artigo tal da Constituição. Então, ela trouxe essas hipóteses que a gente pode incluir, né, imaginar que tem essas leis que nos permitem. Então, exercício regular de direitos em processo judicial, também essa questão. Então, eu, como advogado, eu posso pedir dados para o meu cliente, é uma ação de guarda. Então, eu preciso da certidão de nascimento do assistido, né? Eu preciso que você me forneça essas informações, tanto para mitigar ou litigiar no judicial, no administrativo, ou em arbitral, né? Seria as juntas arbitrais aí de conciliação, ok? A tutela da saúde, esse item ele é direcionado somente para a área da saúde, né? Então, o hospital ele pode coletar as informações sempre pautado na tutela da saúde. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos pegar uma empresa, a gente teve esse caso concreto, tá? Uma empresa, no momento da contratação, né? Então, ela tem ali cumprimento de obrigação legal, interesse legítimo do controlador, tá? A gente mapeando o processo dela, a gente identificou que ela coletava uma informação sensível. Ela pedia a opinião política. Desculpa, a opção religiosa. Ela pedia a opção religiosa. Eu não consigo, dentro de uma lógica legal, falar assim, tem uma lei que garante você pedir essa opinião aí, essa convicção religiosa no momento da contratação, tá? Então, nesse caso, se ela quiser manter, e ela pode manter isso, ela precisa do consentimento do titular, e aí é exceção. Então, o candidato, aqui a gente tem a cultura de pedir, e ela tem que falar a finalidade, ela tem que falar a necessidade desse dado, tá? E o titular, ele pode ou não aceitar fornecer essa informação, ok? Agora, se a gente levar esse mesmo exemplo para a tutela da saúde, a gente sabe que tem religiões que não permitem a transfusão de sangue. Então, o hospital, ele faz essa pergunta em alguns casos, tá? E aí ele pode falar, eu estou pedindo essa informação porque eu tenho o amparo na hipótese legal da LGPD da tutela da saúde, ok? A outra hipótese também é pela administração pública para execução de políticas públicas, tá? Então, isso aqui é voltado para a administração pública, né, para órgãos estatais, que ele pode fazer algumas perguntas para executar as próprias políticas. Então, talvez uma pesquisa ali para ampliar, uma consulta pública e coletar essas informações para ter validade isso, tá? Então, ele pode pedir essas informações dentro dessa finalidade e necessidade do segmento que ele vai aplicar. Legítimo interesse do controlador, isso aqui tem uma divergência, sei lá, a doutrina ou a literatura tem uma divergência em relação a isso. Muita gente fala que o interesse, eu só posso usar isso dentro do meu processo se o titular já tiver uma relação com o controlador, tá? Tem consultoria que entende que não, tá? Tem doutrinadores que entendem que não, que se mesmo não tendo essa relação com o controlador, através de um contrato, através de um consentimento, ou através de uma outra relação, né, que justifique, ele poderia pedir
desde que bem fundamentada essa finalidade. Tá? Pelo consentimento do titular, e aí o consentimento tem que ser expresso, isso é uma determinação da lei, e aí trazendo para a prática também, olha que bacana, se a gente está falando de cookies, né, imagina um site, hoje toda hora fica pedindo aceite de cookies, o que seria isso? As informações, a maneira como eu navego na internet, o meu interesse comercial ou específico, são dados. E esses dados eles são vendidos, são compartilhados. Então, se eu começo a pesquisar um tênis, um óculos, uma cadeira, tá? Eu vou ser bombardeado ali de informações direcionadas. Tá? E aí, vamos imaginar que essa empresa, esse site, está fazendo esse mapeamento. A gente precisa mapear todos os processos que trafegam dados. Tá? E isso é um processo dentro da empresa. Né? O compartilhamento das informações ali, mesmo que de forma indireta, né? Ou automática. Então, o que a empresa precisa fazer? Se ela estiver mapeando esse processo, quando ela for falar assim, qual a base legal que eu tenho, ela não consegue colocar em nenhuma dessas aqui que eu estou mostrando para vocês. Ela não pode falar que é cumprimento de obrigação legal, tá? Divulgar essas informações, o meu interesse. Ela não está realizando estudos, ela não está executando um contrato, nem um exercício regular de direito. Então, ela precisa ter o consentimento, que é a exceção. Tá? Então, sempre que vocês forem mapear um processo, e amanhã a gente vai ter um exercício bem bacana através de uma ferramenta, né, que hoje a última palestra do Diogo vai ser pautada nisso, ele vai colocar vocês para trabalharem ali, todo mundo em conjunto, e eu vou aproveitar esse treinamento para amanhã a gente, todo mundo junto, construir um inventário de dados dentro de um mapeamento lógico. A gente vai colocar problemas ali e nós vamos resolver em conjunto. A gente vai ver que eu sempre, primeiramente, preciso recorrer a uma hipótese legal. E se eu não tenho uma hipótese legal, eu vou recorrer ao consentimento. Tá? Proteção à vida ou incolumidade física, esse aqui, ele é bem parecido com a tutela da saúde em alguns aspectos. Lembrando, a tutela da saúde eu somente posso justificar para a área da saúde, para profissionais da área da saúde. A proteção à vida, um exemplo prático também é se eu tenho uma empresa, uma plataforma de petróleo, né? E aí tem regras específicas nesse setor que o funcionário precisa ter o tipo sanguíneo, né? Que é um dado sensível, né? Eu mostrei lá atrás que dado médico, informações genéticas, eles são dados sensíveis. Mas a empresa pode, né? E ela vai falar, eu estou pedindo esse item, né? Esse dado genético, de acordo com essa hipótese que é a proteção à vida. É importante, porque eu tenho regras específicas que falam que todo mundo trabalha na plataforma de petróleo tem que ter ali o tipo sanguíneo. E isso serve para várias empresas, né, que tem algum grau de risco, por exemplo, periculosidade, insalubridade, dependendo do segmento. A gente tem normas ali do Ministério do Trabalho que determina os itens que a gente pode pedir. Tá? Tem áreas, tem empresas, por exemplo, que eu tenho que fazer um check-up total. Né? Eu não posso, por exemplo, eu sou um mergulhador de plataforma, né? Eu preciso fazer vários testes. E aí eu vou falar, eu estou coletando essas informações, eu estou coletando esses dados para a proteção da vida. Ok? E a última hipótese é a proteção ao crédito. Então, se a minha empresa, se o meu segmento, eu tenho essa necessidade de fazer essa consulta, né, de crédito, eu posso pedir determinadas informações. Então, uma casa de câmbio, por exemplo, a gente tem o item lá que é a PLD, né, que é a prevenção de lavagem de dinheiro, e aí é o Banco Central que determina, ou o COAF, ele pode pedir inúmeros dados. Né? Ele pode pedir vários dados para proteger o crédito ali. Ok? Essas são as hipóteses. Então, quando a gente vai fazer o mapeamento, o inventário de dados, eu preciso linkar a coleta ou tratamento sempre em uma dessas hipóteses aqui. O direito, né, os direitos dos titulares são 9 direitos. Então, eu posso, através daquele canal que eu expliquei, né, que vai ter esse acesso direto com o titular, com o encarregado, desculpa, através de um site, de um telefone, eu posso pedir a confirmação de existência de tratamento. Empresa, você está tratando os meus dados? O que você está fazendo com os meus dados?
eu posso pedir acesso aos dados. E isso já está valendo, já tem vários escritórios, várias ações judiciais relacionadas a esse tema. A empresa tem um prazo, a LGPD traz prazo de 15 dias, tem a previsão de prazo razoável, dependendo da hipótese, mas vamos trabalhar com essa hipótese dos 15 dias. Qualquer direito solicitado pelo titular, a empresa teria 15 dias para responder. Tá? Eu quero acesso aos meus dados, eu quero correção dos meus dados, eu estou recebendo informações aqui, por exemplo, com informações incorretas, eu casei, alterei meu nome, eu quero que você corrija a minha informação. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados excessivos, tá? Anonimização, isso aqui muita gente confunde, né, com pseudo-anonimização. Anonimização, nem a empresa mais, ela consegue, através de hash ou criptografia, reverter essa situação. Um dado anônimo, ele é anônimo para sempre. Nem a empresa mais consegue utilizar essa informação. Então, o Rodrigo vira um algoritmo, né? E aí ela pode manter esse dado para pesquisa, para outras finalidades. Bloquear meu dado, né? Ou eliminar. Então, eu vi aqui que você tem muitos dados, eu pedi uma solicitação, eu vi que você tem uns dados meus, eu acredito que não tem essa finalidade, eu quero que você elimine essas informações. Tá? A questão da pseudo-anonimização, um exemplo muito prático também, e isso alguns hospitais, algumas empresas já têm adotado. Se eu for, por exemplo, num hospital, na emergência, era costume aparecer lá na tela o meu nome, por exemplo, Rodrigo Vera, setor de oncologia. Né? Uma exposição muito clara dos meus dados sensíveis, né, e do meu dado pessoal. Então, se acontecesse isso, eu poderia, através do canal do titular, falar assim, eu quero que você pseudo-anonimize os meus dados. Ok? Então, quando eu chegasse lá, ia aparecer, por exemplo, as minhas iniciais. Hoje, recentemente, eu estava assistindo na TV também um programa sorteando um carro. Antigamente aparecia o nome da pessoa que ganhou, o bairro, o CPF. Hoje eles já estão pseudo-anonimizando. Então, aparece caracteres especiais XXX no CPF, por exemplo. Isso é uma maneira também que a gente pode utilizar em todos os setores. Tá? Se eu tenho uma empresa de entrega, será que realmente todos os meus dados ali precisam ser expostos para o entregador? Será que eu não posso pseudo-anonimizar algumas informações? Tá? A gente teve um problema também, há um tempo atrás, que um entregador tirou uma foto levando uma encomenda, eu acho que para o Luciano Huck, onde estava o endereço dele. Então, fica aí uma reflexão para a gente pensar nessa questão da pseudonimização. A portabilidade, esse item aqui também ainda falta alguma regulamentação. Tá? O que seria na prática? Eu forneci os meus dados para um plano de saúde e eu estou contratando outro plano de saúde. Eu gostaria que meus dados fossem, né, tivesse essa portabilidade e não fosse necessário, né, que eu fornecesse novamente para essa nova contratação. Isso ainda falta regulamentação, não tem muita certeza em relação a como vai funcionar isso, tá? Mas já é um direito titular, tá previsto na lei. Eliminação dos dados tratados por consentimento, né? E aí a gente deu vários exemplos aqui, a questão dos cookies, a questão, ou por exemplo, se eu tenho dentro do meu contrato de trabalho, a empresa coloca a opção de eu aceitar algumas informações ali. Você aceita divulgar no Facebook, no Instagram, no mural da empresa como aniversariante do mês? Então eu posso ir lá e pedir para eliminar aqueles dados que eu forneci ou aquelas opções que eu dei o meu consentimento. O consentimento do titular ele pode ser revogado a qualquer momento, né? E, inclusive não respeitando aquele prazo dos 15 dias, né? Informações sobre o compartilhamento, essa aqui está acontecendo muito na prática. Como que você conseguiu o meu e-mail? Quem que passou o meu telefone? Com quem você compartilhou os meus dados? E aí também, nas políticas de privacidade que eu tenha visto, muitas empresas já colocam ali com quem elas compartilham os dados. Tá? Tem umas que colocam expressamente a razão social, o CNPJ, outras colocam de forma genérica. Eu encaminho para a empresa de cartão de crédito, por exemplo. Eu encaminho para instituições bancárias. Tem umas que colocam, eu encaminho para o banco X.
Eu encaminho para a operadora de cartão de crédito Y, tá? Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento, e aí aquela questão do RH que foi contratar o funcionário e fez essa pergunta, né? Qual que é a sua convicção religiosa? Eu posso não querer fornecer essa informação, né? E revogação do consentimento. E a revogação do consentimento pode ser no site, pode ser num termo, pode ser no contrato, a qualquer momento esse direito é assegurado ao titular. Tá? Hoje eu dei o meu consentimento, amanhã eu não quero mais. Ok? Aqui eu trago os princípios da lei, né? Adequação, que é o primeiro. Então, compatibilidade entre o uso da informação e a finalidade declarada. Isso aqui é uma exigência e uma necessidade da empresa, né? Ela precisa adequar aquele dado que ela está pedindo. Tem um princípio também que é da minimização, ou seja, vamos mudar a cultura. Antigamente a gente pedia tantas informações que não eram necessárias, vamos passar a pedir menos, né? Somente aquilo que tem uma finalidade declarada, aquilo que realmente faz sentido para mim. E aí, trazendo esse exemplo, já responde o outro princípio ali, que é a necessidade, né? Qual que é a minha necessidade? Eu preciso pedir dados no limite do tratamento no qual eu vou atender. Né? Se para atender aquela finalidade, para atingir uma finalidade determinada, talvez num processo, numa pesquisa, tá? No site, será que eu preciso pedir todas aquelas informações? Será que o gênero, nesse caso, é necessário? Né? Então, também é uma questão de princípio e as empresas precisam mudar esse conceito, essa cultura. Segurança, então, toda lei, né? Direitos e obrigações. A lei fala, se você quer coletar essas informações, então proteja, tá? Então a empresa tem essa obrigação e aí a gente precisa aí conhecer a ISO 27001, ISO 27002, né? Toda a família das 27000 aí que trata sobre boas práticas de segurança da informação, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, proteção em relação ao acesso não autorizado, perda e alteração dos dados. Ok? A empresa precisa criar regras políticas. Será que todo mundo precisa ter acesso àquela informação? Faz sentido aquele departamento ter acesso àqueles dados? Okay? Não discriminação é outro princípio, então não utilização para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E aí também eu posso usar aquele exemplo do RH que coletou a convicção religiosa. Tá? Então, é um direito do titular de não querer fornecer, e isso também não pode ser justificativa para a empresa discriminar, né, ou praticar algum ato ilícito ali em relação ao titular. Transparência, as informações agora precisam ser claras, precisas e acessíveis, né? Uma mudança de cultura também, não podemos mais criar aqueles contratos, termos gigantescos, né, com entrelinhas. As informações agora precisam ser claras, transparentes, ok? Prevenção, e aí a prevenção também, esse outro princípio está atrelado muito à segurança, né? Adoção de medidas preventivas de segurança e proteção ao acesso a essas informações, e responsabilização, né? A empresa precisa agora prestar contas e comprovação de adoção de medidas de segurança através do encarregado para a ANPD, ok? E quais são as exceções? Né? O que não se aplica à LGPD em relação a dados pessoais, né? Dados dos titulares? Por pessoa natural, ou seja, um titular pedindo dado de outro titular para fins particulares e não econômicos. Então, Rodrigo, você pode me passar o seu telefone? Você pode me passar o seu e-mail? Você pode me passar o seu endereço? Me passa o telefone de tal pessoa. Tá? Então, se tiver essa relação que não seja comercial, somente para fins particulares, a gente não vai falar de LGPD. Para fins jornalísticos e artísticos, aqui um exemplo também, a gente teve esse caso emblemático aí do menino Henry. Então, aquele repórter que vai lá e comenta o nome do cara, do pai, da mãe, que faz uma filmagem ali, ele também não está atrelado à LGPD. Tá? Ele vai fazer aquela matéria, ele vai divulgar aquela informação e ele não precisa do consentimento nesse caso. Para fins acadêmicos, né, e aí são pesquisas, são livros,
tá? Isso aqui também é permitido, né? É uma exceção, ou para estudos. A gente teve esse caso da Covid, né? Então, muitas informações, coletas ali são feitas e também não atrelam essa questão da LGPD. E para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação. Essa aqui é bem clara, né? Então, toda essa defesa, esses órgãos que fazem a segurança do nosso país, eles podem coletar informações. Alguns casos precisa de determinação judicial, né? Ele não pode fazer uma quebra de sigilo bancário, telefônico, sem uma autorização judicial. Mas ele pode investigar. Esse é o trabalho da polícia, dos órgãos de inteligência, para repreensão de infrações penais, ok? Então ele não precisa pedir o consentimento. Você deixa eu te investigar, né? Eu posso fiscalizar aí seu lixo para ver se tem algum dado? Não, né? Isso a lei traz essa exceção para que essas atividades continuem ocorrendo. Aqui eu trago um modelinho de um contrato, trazendo um pouco para a prática, né? É uma ideia, e isso a gente tem que levar esse exemplo para todos os aspectos e para todos os itens. Por exemplo, aqui, eu como titular, ao ler esse contrato, eu já falo, então o meu nome é para isso, o meu celular é para isso, o meu WhatsApp é para isso, o RG, tá? E aí é uma obrigação da empresa fornecer essas informações, né? Dar essa finalidade, essa adequação, tá? Mas, se nesse mesmo contrato eu quero, e aí pode ser um contrato de trabalho, pode ser uma prestação de serviço, eu quero usar essa informação, esses dados, essa imagem para fazer filme, rede social, fotografia, né? Eu estou mudando a finalidade inicial. Então, aqui eu tenho uma base legal, aqui eu tenho execução de contrato, interesse legítimo do controlador, mas se eu quero mudar essa finalidade, eu preciso dar a opção, do titular de aceitar ou não. Porque senão a gente tem a previsão do artigo 11 que fala que é vício de consentimento, né? O consentimento ele tem que ser específico e as finalidades determinadas, ok? Aqui são as punições previstas na LGPD. Então, a agência, né, isso aqui, essas punições ficam previstas para agosto desse ano. Então, advertência. Então, a agência recebeu uma notificação, um comunicado, ou uma denúncia, ou uma informação, ela pode ir lá e advertir, né, o que aconteceu, por que você não tomou aquelas medidas. Multa simples, que pode chegar até 2% do faturamento bruto anual, limitado a 50 milhões. Então, se aquela empresa vazou dados, não tomou nenhum cuidado, não adotou nenhuma política de segurança da informação, ela pode sofrer multa, né? E tudo isso aqui é administrativo. Multa diária, né? Essa aqui também é bem pesada, né? Com o mesmo limite total da multa simples, tá? Então, imagina uma multa diária. Publicização, isso aqui na ANPPD, que é a associação, eles criaram ali um link com as violações, eu vou mostrar, mas seria praticamente igual o Reclame Aqui, né? Essa empresa está taxada como uma empresa que não tem boas práticas, não tem nenhuma medida de segurança, tá? E manchar a imagem e a reputação dessa empresa. Bloqueio, né? A agência pode ir lá e bloquear suas informações, eliminar, pode ir lá, e caso extremo, né? Então, você é residente, você não tomou cuidado, está compartilhando esses dados, vendendo informações sem o consentimento, poderia chegar ao caso extremo de eliminar esses dados, né? E a empresa perder todo esse histórico. E também tem a previsão de outras sanções administrativas, civis, penais, né, definidas em legislação específica. Dependendo do tipo de vazamento, se foi dolo, se foi culpa, se foi dolo eventual, enfim, a empresa ainda pode sofrer outras sanções em relação a esses dados. Aqui é o quadro da NPPD, que é a associação. Até deixo a dica aí, ó, caso vocês queiram. Dá para se inscrever e virar membro, tá? Membro público, é super legal, tem vários eventos lá, conteúdo assim de primeira mão. E aqui nas violações, ele traz algumas ações judiciais que já estão sendo movidas, né, ou em trâmite, em relação à LGPD. E aqui eu vou destacar essa aqui, ó, cláusula abusiva para compartilhamento de dados pessoais com terceiros, distinta da finalidade original e sem opção do titular de dados. É um banco. Ora,
né? Difícil a gente imaginar um banco que não faz aqueles contratos com inúmeras páginas, onde o titular, com uma única assinatura, autoriza tudo. Então, ele sofreu, né, está sofrendo essa ação judicial em relação a essa cláusula abusiva. Outro item aqui também que é legal, ó, uso da imagem do empregado sem a sua prévia autorização. Todas as empresas, creio eu, ou talvez quase todas, no contrato de trabalho, no código de ética da empresa, o funcionário com um único aceite ali, ele autoriza a empresa a fazer o que quiser com esses dados. Mas agora com a LGPD, esse consentimento tem que ser expresso, tá? E esses vícios de consentimentos não serão mais tolerados. E a empresa está sofrendo uma ação judicial. Ok? Divulgação indevida de dados, vazamento de dados pessoais, divulgação indevida de dados. São várias ações, depois vocês entram lá, não sei se todos conhecem. A NPPD vai em violações e pesquisa sobre os processos. Tá? Eu só coloquei um print aqui, mas são muitas ações judiciais já relacionadas a esse tema. E aqui são alguns casos também, né? A Cyrela, que é uma construtora, foi a primeira empresa aí condenada na LGPD. Salvo engano, foi R$10 mil e R$500 por currículo, 500 ou R$400 por currículo que ela compartilhou. Ela era uma construtora, ela vendia os apartamentos ali na planta e o titular comprava esse apartamento, no outro dia ele começava a receber e-mails, propagandas, informações de itens, né, relacionados a essa área da construção. Então, ó, vem aqui, faz reforma comigo, compra piso. Ela nitidamente vendia essas informações. Tá? Aí teve uma ação e ela foi condenada. Aqui também, muita gente fala da LGPD pensando que seriam somente sobre dados digitais. Na verdade, quando a gente fala de segurança da informação, e depois o nosso professor aí, ilustre professor Afonso, vai fazer uma brilhante palestra sobre segurança da informação, a gente vai ver também o cuidado que as empresas precisam tomar com os dados físicos. Ok? Então, essa mãe aqui encontrou o currículo da filha usado como etiqueta de uma loja. Ora, foi lá, o candidato entregou o currículo, alguém pegou esse currículo, não utilizou, ou se utilizou, não soube o que fazer com essa informação, descartou no lixo comum, né, sem nenhum cuidado, sem nenhuma conscientização, capacitação, treinamento, sem nada, e aí acabou virando uma etiqueta. E teve um vazamento aqui. Então, é muito importante, né, a LGPD, muita gente fala assim, Rodrigo, mas o que eu preciso fazer para a LGPD? Talvez a gente poderia ficar um dia falando todos os itens que eu preciso adequar, né, que eu preciso fazer. Mas eu acho que os principais é capacitação, conscientização, adoção de políticas, né, inventário de dados, são os itens aí que a gente precisa fazer para evitar isso, ó, ok? Mais de 2 milhões de brasileiros têm os dados pessoais expostos em nova falha de segurança do Ministério da Saúde. Ontem o Eric da Hash fizeram uma pergunta para ele sobre isso, eu até trouxe esse exemplo aqui. O Ministério da Saúde tinha lá as medidas de segurança, de risco, de vulnerabilidade, adotou lá, provavelmente fez pentest, mas um funcionário, e aí que tá, temos informações aí, né, pesquisas que 89% dos casos de vazamento, 90%, é por erro humano. E nesse caso do Ministério da Saúde, também foi. O funcionário foi lá, colocou um pendrive, eu lembro que ele falou o exemplo, mas eu não lembro exatamente como foi, infectou a rede e vazou essas informações. Então, por isso que eu falo, o ponto principal da LGPD é a capacitação e conscientização. É você conseguir passar para a equipe, né, que trabalha com você ou da sua empresa a importância que ele tem nesse jogo. Tá? Um simples documento que ele descarta no lixo sem o cuidado pode estar colocando em risco a vida da empresa, né, a sofrer uma multa ou aparecer numa bolsa. Ok? E também o Afonso vai explicar bastante sobre isso, que é ataque à engenharia social, que a gente superou aí 2009, teve muitos casos por conta da pandemia, muita gente em casa, né? E engenharia social, vou falar bem simples, assim, eu acho que o Afonso vai aprofundar bastante sobre esse tema, que é importante, mas é quando o golpista, ele usa persuasão e a ingenuidade, né, do titular ali, da vítima. Então,
vacina do Covid, clique aqui. Você ganhou uma promoção. Tá tendo promoções agora de tudo. E você tem que mandar um código. Na verdade, esse código é o código de bloqueio do seu WhatsApp. Né? Quantas pessoas aí nos grupos a gente tem visto, clonaram o meu WhatsApp, estão pedindo dinheiro. Não responda, não aceita. Cara, todos os dias nos grupos eu vejo alguém falando que teve o WhatsApp clonado. Na verdade, foi vítima de uma engenharia social, de um phishing, né? De alguma técnica ali que esse criminoso usou da ingenuidade do titular. Ok? Então, agradeço. Tá? Não quis me alongar muito. Amanhã, esses pontos que eu trouxe vão ser importantes para a gente construir esse inventário na prática. A gente amanhã nem vai ter apresentação, eu nem vou abrir PowerPoint, eu vou abrir o Mural, que o Diogo vai dar um treinamento hoje, acho que vocês vão gostar, é muito legal, todo mundo consegue interagir. E aí eu vou aproveitar aí que ele vai dar esse treinamento e vou usar essa métrica também, essa metodologia, para a gente identificar um problema e conseguir resolver junto, tá? Dentro da LGPD. Então, fico à disposição. Não sei se tem perguntas aqui. Na opinião do doutor, a LGPD é aplicável ao CNPJ que separa a pessoa física como MEI, empresário individual? Fernando, eu acredito que sim, né? Porque é um dado pessoal, isso a gente também tem nas empresas rurais, né? A empresa rural tem aquela aberração jurídica que eles falam, né? Tem banco que nem identifica aquela empresa rural como sendo uma pessoa jurídica. O Banco do Brasil é um que não identifica, não aceita o CNPJ rural, porque só tem a DECA, né? A inscrição ali estadual. Mas, na minha opinião, sim. Eu acredito que a MEI, tanto é que amanhã também eu vou mostrar o pacote, né? A gente, depois que fizer o exercício, eu vou apresentar o pacote e vou mostrar que a gente mapeia também em escritório de contabilidade a MEI, né? Eu sei que tem discussão, acredito que você provavelmente trabalha na área já, é uma discussão, não é um tema passivo né, de concretude na questão de, é isso, não é, mas eu acredito que sim, ok? Como saber quais dados coletar e quais dados não coletar? Isso aqui tem que ter, né, consultoria, tem que identificar essa base legal e sempre, quando você faz esse mapeamento, identifica a coleta, né, a maneira como esse dado, a origem de onde esse dado veio, você tem que ver a finalidade. Então, assim, uma dica que eu dou converse com os departamentos. Né? Existem várias maneiras de você mapear dados, várias. Pode ser através de um Excel, numa planilha, pode ser através de um sistema, a gente, né, desenvolveu um sistema para fazer esse mapeamento, mas nada impede. O mais usual seria uma entrevista ou um questionário, e aí será que aquele departamento precisa realmente daquelas informações? Né? Para o e-social, né? O e-social a gente sabe que pede várias informações. Será que ele está pedindo informações a mais? O próprio departamento ali vai te responder se faz sentido ou não. Isso é claro. E aí, depois de saber quais dados são coletados, você precisa recorrer a alguma lei, né? Ou as hipóteses legais, ou uma lei específica. Né? E sempre classificando dados pessoais ou dados sensíveis. Quando for dados sensíveis, a gente tem que ter um cuidado maior. E os dados sensíveis, na prática, as hipóteses que ele cabe não são tão grandes. Então, cuidado, se identificou um dado sensível, muitas vezes você vai precisar do consentimento para manter a coleta desses dados.